falando sobre nós estarmos preparados. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, e o irmão Brando estava falando sobre a escolha de Cristo, a escolha de Jesus, a respeito da noiva. E ele levou para o lado natural, falando sobre o matrimônio. A mulher, ela é a escolha do marido. Antes, no namoro, ele tem o direito de escolha, né? Ele tem o direito de escolher a sua igreja, a sua esposa, sua namorada, sua esposa futuramente. A mulher tem o direito de dizer sim ou não, né? Ela é escolhida, ela tem o direito de dizer sim ou não. Veja como é isso interessante, porque o irmão Branda levou isso para o espiritual depois. Aí falando que a mulher é o caráter, ela representa o caráter do marido, a mulher representa o caráter que é a escolha do marido. Então ela reflete o marido, né, porque ela foi a escolha dele. Então ela reflete o caráter dele. É por isso que ela deve honrar a sua cabeça, que é o seu marido, porque ela foi a escolha e ela é o caráter dele. Aí, foi falando sobre as vestes, o comportamento. Como que deveria ser as vestes das mulheres? As vestes das mulheres devem ser conforme as Escrituras, né, conforme a Bíblia. Não há outra forma correta, além daquilo que está nas Escrituras Sagradas, né, na Palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala, que o traje da mulher não deve ser do homem, e assim vice-versa. Então aí, teve uma vez que fizeram, como que deve ser o comprimento das vestes da mulher? Né? O comportamento, a roupa dos homens, todos nós sabemos com facilidade, né? Mas o que a gente vê muita dificuldade hoje é em relação aos crentes, as irmãs, mulheres crentes. Os homens, a gente tem muita dificuldade também. Né? Que roupa, que tipo de camisa, que tipo de vestes, e vai para o trabalho é um tipo, vai no lazer é outro tipo, e a igreja. Então há uma diversidade muito grande hoje, né? A gente tem que ter muita centralidade espiritual, discernimento, para não fugirmos daquilo que está escrito. Aí falando a respeito das mulheres, da mulher, que é a noiva, representa o caráter do noivo, a escolha do noivo. Tem muitas mulheres que julgam assim, a saia estando no joelho é o suficiente, mas se você observar, não é o suficiente. Não é o suficiente. Por quê? Ao você sentar, você vai mostrar os seus joelhos, né, vai mostrar partes ali, saia rachada. Eu nunca vi, assim, nunca vi muita centralidade em relação às vestes da mulher, tendo um racho na saia. Nunca vi. O que se julga é que facilita para andar, ou facilita para correr do marido. Facilita-se para andar, mas não é muito viável, isso não cabe. E ele mostrando, e ele pregando, o irmão Branda pregando, e ele mostra, assim, né, uma forma ilustrativa no vídeo, na pregação, aquelas mulheres com cabelos longos, as saias tão compridas. E eu falei assim, até falei para a Renata, coisa que eu amo mesmo, é ver irmãs com saias longas. Eu falo assim, de mim, se eu fosse mulher, eu usaria vestes longas. Eu usaria, porque eu acho bonito demais, eu acho louvável demais ver uma mulher com saias longas mesmo, que coisa maravilhosa que é, e é louvável. E aquilo, queira ou não queira, reflete o caráter do marido, reflete. Tem muitas vezes que as nossas meninas aqui, a hora que foi entrando no carro para ir para o culto, para a igreja, né, quando as solteiras, a mãe fazia elas voltar para dentro e colocar a saia mais longa. Não, aquilo que não cabia. Mãe, mas não dá para mostrar nada. Vai trocar. Nós sempre tivemos cuidado e zelo com essas coisas, sempre procuramos ter, graças a Deus. Então, por quê? Porque a mulher reflete a escolha, ela reflete uma escolha, né? O marido vai deixar a mulher mostrando pernas, mostrando joelhos aí para fora, sabendo que aquilo pode provocar um adultério, e o irmão Brando diz que ela vai responder naquele dia do juízo por aquilo, pela cobiça, pelo adultério do homem, e ele diz, você vai ser responsável, porque aquele que atentar para uma mulher, cobiçá-la, ele vai responder por adultério, né? Ele diz isso, e é muito interessante, muito importante, irmã, por quê? Falando sobre o caráter. O caráter é ela, o caráter dele é ela, porque ela é a escolha dele.
Aí ele vem e leva para o espiritual. Como que deve ser? Se nós somos a escolha de Jesus, e nós devemos honrar a sua escolha, honrar o seu caráter, que tipo de comportamento não devemos ter? Né? Como vestes e... No nosso dia a dia, veste das mulheres, veste dos homens, o comportamento, nós vamos denigrir um caráter de Cristo, né? Que somos a escolha, né? Ele teve prazer em escolher para amá-la, para entregar-se por ela, e nós não vamos ter prazer de servi-lo, de honrar esse caráter? Nós vamos enfeiar a escolha de Deus, não é verdade? Nós vamos... manchar a escolha de Deus, porque muitas vezes a mulher pode manchar a escolha do marido, o caráter do marido, com comportamento, com vestes, na conduta. É assim, porque isso, o casamento é a coisa mais sagrada, né? Nós temos aprendido, o casamento, depois da salvação, é a coisa mais sagrada para Deus, é a coisa mais sagrada. Então o casamento reflete Jesus e sua noiva. Então, se a mulher deve honrar o cabeça, através de comportamento, vestes, ou algo assim, você nunca deve se preparar por pensar e se mostrar para as pessoas, para os outros homens, né? Jesus, a noiva não vai se preparar para outros deuses, ela não deve estar aí vivendo, pensando em agradar outros homens, outros deuses, ela está pensando em agradar seu marido, e se o caráter dele foi cristão, e ela reflete o caráter dele, qual é o comportamento? Quais as vestes que ela deve ter? Não é assim? Então, eu achei muito importante, falei, isso é maravilhoso, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, porque a coisa está muito, né, como que fala? Desleixada? É uma palavra desleixada, né? O desejo das pessoas hoje está muito diferente. Hoje, conversando com o irmão Eliezer ontem, as pessoas hoje estão muito, sei lá, não sei o que está acontecendo com a cabeça das pessoas hoje. Eles não estão entendendo que nós estamos vivendo a vinda de Jesus Cristo. As pessoas hoje não estão entendendo o que é Bíblia, o que é igreja, o que é tomar decisões pela fé. As pessoas não estão entendendo muito isso aí, não. Você sabe por quê, irmão? Irmã, porque está procurando agradar muitas coisas do mundo, agradar muitos os egos, agradar muito as coisas terrenas aqui, talvez agradar até um próprio desejo mundano que tem que vencer ali, esquecendo de um reino de Deus, esquecendo que nós devemos agradar a quem nos escolheu. Tudo bem, cada um tem o direito, o dever de viver a vida que quer, né? A mulher tem o direito de dizer sim ou não. Né? Então as pessoas hoje estão desse jeito, estão preferindo dizer mais não para Deus do que sim para Deus, infelizmente, né? Com conduta, maneira de viver e achando que está agradando a Deus e não está, porque fugiu das Escrituras, deixou de agradar a Deus, não é assim? Então vamos tomar muito cuidado com essas coisas, porque se nós refletimos, a mulher reflete a escolha, que é o caráter do marido, a noiva deve agradar a escolha de Deus, que é o caráter de Cristo. Somos o caráter de Cristo. A igreja, a noiva eleita, é o caráter de Cristo. Então vamos ver um pouquinho hoje a respeito disso nas Escrituras. Você vai ver que coisa interessante. O que nós temos recebido hoje, a luz, ainda com a mensagem, a luz, acenda a luz, irmão, é coisa profunda mesmo. A luz que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos andando nela hoje. Não é assim? Todo mundo... Quando é trevas, irmão, a maioria da noite, a maioria das pessoas na noite, o que elas estão fazendo? Na ausência do sol. Na ausência do sol, a maioria das pessoas estão fazendo o quê? Dormindo. Quando o sol nasce, cada um vai trabalhar, um vai estudar, um vai fazer, todo mundo tem o direito e o dever de fazer o que quer, não é assim? Então hoje nós estamos vivendo no tempo da luz. Agora é a hora da luz mesmo. Só que cada um faz o que quer, e não é assim. Nós não estamos livres para fazer o que queremos, nós estamos livres para obedecer a palavra de Deus. Nós estamos livres, Deus nos libertou de tudo quanto é tipo de coisa do mundo. Esse é o motivo da luz chegar, da revelação chegar. A revelação chegou, nos libertou daqui, nos libertou dali, tirou da sarjeta, tirou dos vícios, mas não para vivermos o que quero. A gaiola foi aberta. Nós vamos expressar se somos águia ou se somos urubu, depende do que vamos comer, que estamos comendo, vamos refletir a nossa natureza, não é assim? Então, mostre que você é águia, amém, irmão? Amém, irmã? Mostre que você é águia, somos águias. O irmão Bruno almejou de ver aquela águia, ela tentava voar e batia o peito ali na grade ali em cima, né? Mas
quando se libertou, saiu para as alturas. O irmão Branham falando a respeito de uma vez que ele estava caçando, e ele estava ali, tendo um Pentecostes mesmo, um reavivamento. Aí ele lembrou de Davi, ele lembrou de Miriam, que tocou um tamborim depois de ter atravessado o mar, e ele observou uma coisa. O irmão Branham estava ali, e seu rifle estava longe, assim, em outra árvore. E ele estava num Pentecostes, porque Deus falou com ele, e ele estava rodeando aquela árvore ali, correndo. Ele falou: se alguém me visse, logicamente me levaria para um hospício, porque ia pensar que eu estaria louco, rodeando. Aí ele observou um esquilo, que estava cocheando ali, ele estava desesperado, o esquilo, o esquilo. E ele falou: por que você está assim? Eu estou apenas tendo um Pentecostes. Por que você está assim? Não vou te fazer mal algum. Mas o irmão Branham olhou assim para cima em uma árvore e viu uma águia, uma grande águia. Então aquele esquilo estava agitado por causa da águia. E a águia, o irmão Branham diz assim, que ela estava com seus olhos aveludados, com as suas penas, observando o irmão Branham, observando aquele esquilo e o esquilinho agitado. Ô irmão, se a presença de Deus está perto de você, o diabo fica agitado, né? Ele fica agitado, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai morrer, por causa da águia. Ele não estava preocupado com o irmão Branham, ele estava preocupado com a águia, o esquilo. E aí o irmão Branham, e o esquilo daqui a pouquinho pegou, fugiu. Aí ele começou a olhar para a águia, ele falou: grande águia, se eu pensasse em pegar o meu rifle, e você tentasse me atacar, minhas palavras, jamais eu conseguiria, com a velocidade que a águia tem, o poder potencial que ela tem em suas garras. Aí de repente aquela águia, irmão, ela abriu as duas asas e começou a voar e subiu para cima na montanha. O irmão Branham começou a dizer: glória a Deus, assim deve ser a igreja tem as suas duas asas, ela tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento, e ela deve bater as asas e subir. Olha o poder que a igreja tem, irmão. Então nós temos poder, fique com o que está escrito, e você tem o poder. E esse poder te dá autoridade de tomar a decisão correta, fazer aquilo que é correto para o seu noivo, seu esposo. Amém, irmãos? A irmã Brenda vai cantar após a leitura da Bíblia. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. Forte abraço a todos vocês, irmãos. Inclusive a irmã Maria, minha mãe. Que Deus lhe conceda força, vigor. Ela passou, irmão, na sexta-feira, quase o dia inteiro limpando a casa. Ela falou, e ela estava ouvindo a voz do profeta. E ela passou quase o dia todo, parte do dia, limpando a casa. Ela falou: eu vou limpando devagarzinho aqui. E de noite passou mal. Ela veio no culto na sexta-noite. Vocês veio? Na sexta veio, à noite, né? Mas ela já não estava boa, né? A irmã Mídia, o irmão Lézer levou ela para o hospital à madrugada, à noite, né? Mas ela vai ficar bem. Você crê, irmão, que ela vai ficar bem? Eu creio. Irmã Maria, assim todos os enfermos, né? Que recebam a bênção nesta manhã. Vamos ler São Mateus capítulo 4, versículo do 12 ao 16. É isso. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. O verso 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Veja o que o profeta Isaías diz a respeito de Jesus Cristo. A terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz. Vão falar o que nós queremos falar, e aos que irão ouvir. Se a mesma unção estiver em todos, meu Deus, o que não poderia acontecer nesta manhã, Senhor. Eu creio que o Senhor já está aqui, sendo louvado, meu Deus, sendo
Senhor, o nosso vigor, a sustentação da igreja. Meu Deus, cure os enfermos, como já foi orado, levante os oprimidos e aqueles que estão desejosos de ouvir a sua voz. Senhor, eu creio que é todos, que o Senhor fale em cada coração, Senhor. Uma simples e humilde palavra, saído, Senhor, da tua boca nesta hora, poderia causar um grande reavivamento na vida do irmão e da irmã. Colocar tudo para fora daquilo que não é necessário estar. Como aquele mar que estava revoltoso e não tinha uma gota mais nem uma gota menos, e colocou toda a sujeira para fora. O motivo daquele reavivamento foi esse. Ajuda nós nesta manhã, Senhor, ilumine os nossos corações, ilumine os corações dos que estão pela internet, Senhor. Abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vocês observaram, né? Creio que sim. Exatamente na terra de Zabulon e Naftali se cumpriu aquilo que o profeta Isaías profetizou. Aproximadamente 800 anos antes, foi falado pelo profeta Isaías, a respeito dessa luz que estaria brilhando aqueles que estavam em trevas, assentados em trevas, e aos que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Então vocês observaram que a luz, a mesma luz que abre os olhos, é a mesma luz que tira da morte, a mesma luz cura, a mesma luz liberta, a mesma luz é o que revela. E essa luz, quem é mesmo? Senhor Jesus Cristo. Deus é luz. São João, 1 João diz isso, 3, né? Deus é luz. Agora, a luz, quando chegou, ela era para todos, mas nem todos viram o brilho da luz. Se vocês observaram, os que bateram de frente contra a luz, olhando aos olhos religiosos, eram os que deveriam ter aceitado a luz. Eram os fariseus e saduceus, os encarregados a transmitir o recado de Deus para o povo. Eles eram os representantes de Deus, mas eles eram os que primeiro deveriam receber Jesus Cristo como a luz, e foi os que rejeitaram. Observação: Jesus insistiu para que eles vissem a luz? Não insistiu. Jesus voltou com persistência para aqueles que o rejeitaram, tentando provar que ele era a luz? Não voltou. Porque Jesus conhecia o coração de todos, daqueles que criam e daqueles que não criam. Mensagem de 1 selo, irmão Branco, diz assim, que Deus amou o mundo, Ele se entregou por todo o mundo, mas pelo seu conhecimento prévio, pela sua presciência, Ele sabia quem ia aceitar e quem ia rejeitar. A própria Bíblia diz que Jesus conhecia o coração dos homens. Não é assim? É por isso que não houve insistência. É por isso que não houve insistência. Irmão, se um dia essa palavra, essa mensagem que você recebeu te converteu, não precisa ninguém mais te pregá-la para tentar te convencer de que ela é a verdade. Se um dia seus olhos foram abertos pela revelação, já foi um ponto final para você. As pregações conseguintes, será para te fortalecer nesse chamado, será para te fortalecer no caminho. Você vem aqui na igreja para buscar força, não é? Você não vem na igreja para se converter, você vem como um convertido. Não é assim? Você não vem para se salvar, você vem como salvo na igreja, não é assim? Um dia, quando a luz brilhou, pronto, acabou. Mas ele não insistiu, voltou lá, vocês têm que crer em mim, vocês têm que crer que eu sou a luz, gente. Isaías não falou? Vocês têm o livro de Isaías, está escrito, não é assim?
O próprio eunuco estava lendo Isaías lá na sua carroça. Filipe foi lá, transportado pelo Espírito, levado pelo Espírito. O anjo do Senhor mandou conversar com Filipe lá, com o eunuco. E ali o eunuco se converteu, porque Filipe mostrou para ele que o que ele estava lendo Isaías estava relacionado a Jesus Cristo. E ele foi batizado naquela hora. Então, a partir do momento que alguém chega a ver a luz, irmão, realmente, não bater de frente com a luz, pronto, acabou, ali é o ponto final para ele. Né? Você, como revelado de Deus, uma revelada de Deus, com esse amor de Jesus Cristo, alguém precisa te convencer que Ele te ama? Ninguém mais. Né? Agora, você precisa estar convencido de que você realmente ama Ele, aceitou Ele, como seu único e suficiente Salvador. E isso implica a fé que você tem em sua palavra. A mulher confia na palavra do homem, a igreja confia na palavra de Deus. Não é assim? Agora, ele não voltou para questionar por que eles não estavam crendo. Então, por isso que o Espírito falou muito forte conosco esses dias. Não adianta você querer pregar a mensagem do profeta 2 vezes para a mesma pessoa que a rejeitou, sem deixar que ninguém que nunca ouviu uma mensagem de fora, né? Tem muitas pessoas, a Bíblia, para os que perecem, porque não receberam revelado de quem era Jesus, de que Jesus era o Pai, né? Como foi lido aqui na escolinha, ele não revelou a carne ali, o sangue simplesmente, ele revelou o Pai que está nos céus, ele estava revelado daquilo. Então você está revelado do quê? Da melhor igreja que você congrega, que é Monte Verde? Você está revelado do quê? De que você está certo por estar no tabernáculo da fé? Não. Independente aonde você esteja congregando, se você não está revelado de Cristo, irmão, irmã, precisa haver uma conversão. É isso que a mensagem veio trazer para nós. Revelação de Jesus Cristo. E a igreja está edificada nisso. Fora disso, as portas do inferno vai prevalecer. Se não tiver a revelação de quem é Jesus, as portas do inferno vai prevalecer. Porque ele diz assim: pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo disse não, irmã. Você pode dizer a glória a Deus para Ele? Jesus Cristo disse não para o inferno, não para o diabo, não para Satanás. Não poderá prevalecer contra os escolhidos de Deus. Ele disse não. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em todos os nãos que Jesus Cristo disse, eu vejo que esse não foi o mais forte, irmão, que Jesus diz a respeito do inferno. Ele não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, voltando, São Mateus 11. São Mateus 11, versículo 25 e o 30. Vamos julgar Deus como um Deus injusto? Ele escolhe quem Ele quer. Em sua presciência, em sua mente, irmã e irmão, já estava você. Você crê nisso? Na mente de Deus, Jesus Cristo, já estava você? São Mateus 11, versículo do 25 ao 29. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, ó saduceus, ó fariseus, religiosos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos,
e as revelasse aos pequeninos. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. É a palavra de Deus. Diga amém para a palavra de Deus. Ele revelou, e é vontade dele revelar uns e se esconder de outros. Você deve viver piamente a esse Jesus que te escolheu. É o dedo de Deus apontado para um pobre, miserável Maurício. É o dedo de Deus apontado para um pobre, miserável eu, que não merecia, mas Ele me amou. Ele se entregou por mim no Calvário. Ele revelou a sua palavra. Foi amor, foi amor, foi amor. Que adiantaria eu bater no peito e dizer, oh, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho vestes boas, se eu não fosse um revelado de Deus? Se Deus tivesse preferido esconder-se, não adianta querer clarear a mente, se foi Deus que se ocultou. Nós vimos agora em sua palavra que foi Ele que permitiu o espírito do erro, para que creiam na mentira. A porta do inferno está recancarada para aqueles que não creem na palavra de Deus e não estão lutando para viver a palavra de Deus. Você não é perfeito, eu não sou, nós não somos, mas há uma porta aberta, perfeita para você. O caminho é apertado, Ele prometeu que seria largo a porta do inferno, o caminho iníquo, caminho de incredulidade, mas seria apertado, irmã. É duro sim viver a palavra, é duro sim ficar sozinho com a mensagem, é duro sim ficar com a palavra, mas é o caminho que nos leva para a glória da Shekinah. Esse é o caminho que te leva para a glória da Shekinah. E o profeta diz: nós estamos vivendo em um tempo mais perto da vinda de Jesus Cristo como nunca houve. E você tem uma coisa, irmão, eu tive uma prova tremenda de Deus na minha vida esses dias, irmão. Eu vou contar, porque eu preciso contar, o Espírito está me cobrando. Nós saímos para Beatriz, irmão David, e eles sempre com desejo de levar nós para passear, e nos levaram desceram até lá na beira do mar, e fomos brincar, e muitas ondas ali, irmão, e ela queria ver a Estherzinha lá na areia, só nós ali, ela queria ver a Estherzinha lá na areia, e sem o óculos dela, ela não conseguia enxergar, e as ondas vinham e quase derrubavam a gente, levantava, e as ondas fortes vinham e quase derrubavam ali, e ela brincando ali, eu falei: filha, por que você está com esse óculos? E ela pagou caro do óculos, ela falou: o óculos é minha vida, esse óculos aqui é minha vida, porque ela sempre desejou ter um óculos como aquele, e ela brincando ali com o óculos para ver Estherzinha, e nós estávamos longe da areia, as ondas vinham e derrubavam e levantavam, aquela coisa, e de repente olhei, cadê o óculos no rosto da Beatriz? Logo de manhãzinha, irmão, cadê o óculos? Eu perdi o óculos, é a minha vida esse óculos. Eu falei: minha filha, por que você veio com óculos aqui? Ela
pai, eu queria ficar vendo a Estherzinha, para ela não ir mais para o fundo. Eu falei, e o irmão que estava conosco falou assim, agora Beatriz, é só Deus, porque a onda leva para o fundo, e leva para o fundo e vai. E passamos o dia ali, a tardezinha, chamando, vamos embora, estamos embora. Irmão, eu comecei a andar assim, ó, ali dentro mesmo, mais ou menos a água em joelho meu assim. Eu falei, Senhor, um dia o Senhor colocou uma moeda na boca de um peixe, para parecer uma dracma, para o Senhor pagar o imposto do Senhor e Pedro. Um dia o Senhor fez um machado flutuar nas águas. Me devolve esse óculos para eu dar para minha filha. E comecei a andar ali naquelas águas, irmão. Era impossível encontrar aquele óculos. E eu andando para lá e andando para cá ali nas águas, e ele chamando, vamos embora. Irmão, de repente as águas se limparam e aquele óculos brilhou para mim. Oh Deus! Eu levantei, irmã, aquele óculos e mostrei para ela, Beatriz, seu óculos! Deus me deu aquele óculos! Oh, eu falei, isso foi um milagre de Deus. Se tivesse um paralítico aqui agora ia andar, se tivesse um cego ia enxergar, porque Deus está aqui. Irmão do céu, eu já vi Deus manifestando-se na minha vida, mas essa foi uma das evidências fortes, irmão, que Deus é Deus. Mostre a palavra para Ele, lembra Ele da sua palavra. O irmão Brando disse que nós não precisamos lembrar Deus, porque Ele vela pela sua palavra, mas fala para Ele, Senhor, o Senhor já fez isso, Senhor, o Senhor já fez aquilo, o Senhor já abriu os olhos do cego, o Senhor já levantou o paralítico, o Senhor já tirou da sepultura Lázaro, faça isso no meu casamento também. Faça isso na minha vida também. Ele é Deus, Ele está aqui. E a voz perguntou, quando eu falei do machado, e eu falei da dracma, uma voz, a irmã Renata lembrou, a voz perguntou, mas em nome de quem? Em nome de quem? Eu falei, em nome de Jesus Cristo. Irmão, a água se abriu, ela ficou clara, era impossível, e aquele óculos brilhou para mim, irmã. Esse foi o Deus que nós cremos, que fez isso, Eu nunca, irmã, na minha vida, fiquei tão feliz de ver Deus se manifestando naquela hora, de ver Deus se manifestando. Tinha uns irmãos ali conosco, era denominacional, parente do irmão David, o irmão chorou, e eu falei, meu Deus, como Deus é tremendo, foi um milagre, irmã, o Deus que está aqui, Ele é o Deus de milagre, irmã. Você tem que crer, lembra Deus não, mas lembre você mesmo, do que está escrito. Agora, os judeus pensavam que estavam adorando a verdadeira luz. Eles pensavam que estavam adorando aquele mesmo Deus, a quem eles estavam rejeitando. Adorando Deus, eles pensavam que estavam adorando a Deus, do que estavam rejeitando. O mesmo Deus que eles pensavam, estavam rejeitando. Isso deve nos chamar a atenção, irmã. Porque às vezes nós queremos, porque o irmão Branda fala assim, que foi as tradições deles, cegaram as tradições deles e cegaram deles ver Jesus, porque eles pensavam que Jesus tinha que vir do jeito deles. Às vezes nós pensamos que a mensagem tem que ser do nosso jeito, queremos viver do nosso jeito a mensagem, não é assim? É verdade, é uma realidade, e isso tem entrado na mente das pessoas, porque as pessoas estão muito com informações desenfreadas.
informações desencontradas em relação à palavra de Deus, em relação à mensagem. Por isso que elas querem viver o que querem, fazer o que querem, achar que a mensagem tem que ser do jeito delas, e não do jeito que foi dado por Deus. Foi assim que os saduceus e fariseus pensavam que Jesus, se tivesse vindo do jeito deles, eles aceitariam, mas como não foi, eles rejeitaram. Rejeitaram o Deus que eles alegavam crer. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Jesus disse: e nós estamos vivendo num tempo mais tarde do que nós pensamos. Você pensa que o tempo está tarde? Você pensa? Está tarde o tempo, né? Está prestes à vinda de Jesus Cristo? A vinda de Jesus está mais perto do que nós pensamos. Você vê tudo no mundo, as coisas no mundo, o que tem acontecido no mundo. Oh, Jesus está voltando, como muitos diziam na pandemia, né? Jesus está, será que agora? Guerra lá, guerra aqui, Rússia, em tanto lugar, e é terremoto, Síria e tudo. Jesus está voltando. O profeta disse: é muito mais tarde do que nós pensamos. Nós pensamos. E veja o que ele diz: num destes dias, irmão, num destes dias, algo vai acontecer. Será tarde demais. Oh, verdadeiramente ele era o Cristo. Oh, verdadeiramente essa era a mensagem. Oh, verdadeiramente esse era o lugar que eu deveria estar. Oh, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O soldado disse, mas ele já tinha expirado. Tinha que ter crido antes. Depois que os terremotos caíram, o véu rasgou de alto a baixo. As pessoas vão tomar a marca, as pessoas vão tomar a marca da besta, sem mesmo se dar conta do que estão fazendo. E você sabe o que é a marca da besta, irmão? É fazer o que quer, e não o que a Bíblia ensina. Tem muitas pessoas que estão marcadas, fazendo a obra, como se estivesse com a marca da besta, crentes, como se tivesse a marca da besta, fazendo o que quer, e não o que a Bíblia ensina, e não o que a mensagem nos tem dado como ajuda. Faz o que quer, são obras da marca da besta, é agir como o espírito do erro. E nós, você, eu, não fomos chamados para viver o espírito do erro. Nós fomos chamados e ungidos para viver o espírito da palavra, porque esse espírito nos guiaria em toda a palavra. São João 14, ele foi nos enviado para viver toda a palavra, não viver a mentira. Então ele continua dizendo: há pessoas que vão tomar a marca da besta, sem mesmo se dar conta do que estão fazendo, irmão. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Mas a hora tem chegado agora, quando a luz está brilhando. A luz de ontem, você não se aquece com ela. Foi o mesmo sol ontem, mas não tem como você voltar ontem e viver a luz de ontem, se aquecer com a luz de ontem. É hoje. A luz tem chegado. Então é hoje que você deve viver, se aquecer com o sol de hoje, não aquele que é pintado na parede. A luz do Evangelho, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, manifestando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse mesmo Jesus, irmã, que falou não para as portas do inferno, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você crê no Deus que fez no passado? O mesmo Deus que fez no passado faz no presente, e vai fazer no futuro, tantas quantas vezes você precisar dele. Amém? A luz, mas a hora tem chegado, agora, quando a luz está brilhando, a luz do Evangelho, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, manifestando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele proveu isto para este dia, Ele proveu isto para este dia. Você está vivendo a luz do entardecer? A mensagem da hora? Foi Ele quem proveu.
Não foi o irmão Brana que trouxe. Foi o Espírito Santo que trouxe através do irmão Brana. Veio de Deus essa mensagem. A luz do entardecer, dita por Zacarias. Lembrado que traria a fé apostólica para a nossa fé para a fé apostólica. Malaquias, quem disse isso? Malaquias capítulo 4. Confirmando Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. É segredo de Deus, mas foi revelado para você. Foi revelado para você, irmão, através da mensagem. O que é o batismo em nome de Jesus Cristo para você hoje? É a revelação. O que é a Santa Ceia hoje com pão asmo, vinho, lava-pés? É revelação. Não é o tabernáculo que te trouxe isso. É verdade ou não é? Foi a revelação que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Se você está revelado de quem é Jesus, irmã, você está revelado de todo o quadro e plano de Deus. Santa Ceia, lava-pés, batismo em nome de Jesus Cristo, por imersão, vestes longas. Eu quero ver uma filha de Deus, ungida com o Espírito de Deus, fortificada no plano de Deus, ficar agradando aos homens do que ao seu próprio marido, que é a cabeça. Eu quero ver uma santa de Deus, irmã, a usar vestes que não tem nada a ver com as Escrituras, trazidas pelo Espírito de Deus. Não dá conta uma santa de Deus cortar o seu cabelo. Não dá conta uma santa de Deus passar maquiagem em seu rosto. Não dá conta uma santa de Deus, aceitada pelo sangue de Jesus Cristo, trocar um culto por qualquer coisa deste mundo. Porque o batismo do Espírito Santo fala forte no coração dela, dizendo: meu lugar é no altar, o meu lugar é na oração. Você sabe por quê? Porque um filho de Deus sofre, luta. Ensinando a irmã Sofia, a irmã Lara, a decorar. Crente vence com oração, não é isso que eu estava falando? Falei: Sofia, Lara, guarda essa palavra. Crente vence com oração. Crente vence orando, né? Crente vence orando. Crente vence orando. Eu falei: agora fala. Crente vence orando. Crente vence orando, irmã. Sem oração, crente não vence. Sem oração, cristão não está no lugar que deve estar. A oração te leva mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Estamos vivendo uma hora muito mais perto da vinda de Jesus Cristo do que essa mente possa imaginar, irmã. Não é guerra. Jesus disse que seriam os rumores, nação contra nação, guerras em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai. Pai e filho não querem andar junto mais hoje na fé. É pai contra filho, filho contra pai. Nora contra sogra, sogra contra nora, não querem andar juntos mais. Estamos vivendo no tempo, ou não estamos vivendo no tempo? Mas essa é a maior evidência? Não, a maior evidência é de que Deus revelou o seu povo, preparando-o para o arrebatamento. Essa é a maior evidência do batismo do Espírito Santo, é que você crê em toda a palavra de Deus. Você crê em toda a palavra. É Gênesis, Apocalipse, está escrito, amém, eu creio. Você está entendendo? Não estou entendendo, mas eu creio. Você sabe explicar? Muitas coisas você não sabe, nem eu sei explicar, mas eu creio. Você pode dizer assim: eu creio, essa é a evidência do batismo do Espírito Santo, eu creio. Jesus diz, está escrito, eu creio. Para encerrar, Ele proveu isto para este dia. As coisas que Ele prometeu para este dia têm que acontecer neste dia.
se a igreja não aceitar esta promessa, Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Você quer ser trocado por pedra? Eu não quero. Se você não crer nisso, Jesus diz, Deus é capaz de levantar pedras como filhos de Abraão. Você quer ser trocado por pedra? Tijolo que não tem vida? Não, caia debaixo da graça, debaixo do sangue de Jesus, irmã. Irmão, peça a misericórdia de Deus, Ele levará a sua mensagem adiante, porque Ele sempre fez isso, Ele sempre fará assim. Pessoas pensando que estão caminhando na luz, as tradições de seus pais, e a primeira coisa que se sabe é que eles estão caminhando num clarão de uma luz, não na mesma luz. Eles rejeitam a própria luz que eles afirmam estar adorando. Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, nosso Pai eterno, como é bom ouvir a Tua voz, Senhor, falando através da Tua palavra. Obrigado por ser um dos tais, Senhor, pequeninos que o Senhor revelou esta palavra, revelou esta mensagem, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, ajuda nós nos firmarmos cada vez mais naquilo que está sobre nós, neste chamado que tem descido no nosso coração, Senhor. Não somos merecedores, mas somos privilegiados, porque o Senhor tem aberto, Senhor, essas escrituras a nosso favor. Nós oramos por aqueles que estão aflitos, Senhor, que estão precisando de uma ajuda especial, estão precisando, meu Deus, de força para viver esta palavra. Tem muitas pessoas que não estão dando conta porque não têm força, mas o Senhor é a força da nossa vida, como diz o salmista, Senhor. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, ajude esta igreja, Senhor, ajude essas famílias, Senhor. Oh Deus, nos dê o batismo do Teu Espírito Santo cada vez mais, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Cure os enfermos, levante os oprimidos, Senhor. Dê saúde para aqueles que precisam de saúde nesta hora, Pai. É o que te pedimos, ó Deus. Leva-nos de volta para casa, Senhor, e nos dê um culto abençoado hoje à noite em Jaboticabal, Senhor, que tudo esteja de acordo com a sua vontade perfeita. É o que te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe os meus irmãos pela internet, cada um deles, cada família, Pai, os irmãos aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos para a tua honra e tua glória. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até quarta-feira com o culto de oração, todos estejam orando. Vão todos para casa abençoados por Deus. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.